Olá, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para darmos continuidade a nossos estudos de André Luiz. E hoje vamos estudar um capítulo muito interessante, que é o capítulo 17, intitulado Em Casa de Lísias. Mas antes, vamos desejar que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações e em nossos lares. Vamos recordar que André Luiz ele estivera receber a visita da mãe dele. Ele estava extremamente feliz por ter falado com a mãe dele, né, que ele criou um clima maravilhoso para ele, porque lembremos-nos que ele tinha seguramente, talvez aí quase 10 anos sem ter tido contato com a mãe dele, porque eles ficaram um tempo razoavelmente longo, né, nas regiões do umbral. E foi muito útil para ele, muito carinhosa a visita da mãe. E agora, na continuidade, ele diz aqui: olha, não se passaram muitos dias após a inesperada visita da minha mãe, quando Lísias me veio buscar a chamado do ministro Clarencio e seguiu, então, surpreso. Recebido amavelmente pelo magnânimo benfeitor, esperava-lhe as ordens com enorme prazer. Ou seja, o ministro Clarence, através de Lísias, mandou um recado para que André Luiz fosse procurá-lo. Então, diz o querido ministro, né? Meu amigo, disse afável, doravante está autorizado a fazer observações nos diversos setores de nossos serviços, com exceção dos ministérios de natureza superior. Henrique de Luna deu por terminado seu tratamento na última semana, e é justo, agora, que aproveite o tempo observando e aprendendo. Então, muito interessante que o médico que estava cuidando de André Luiz, né, naquele parque hospitalar que nós nos referimos, nos primeiros capítulos, agora deu alta nele, entendeu que todo o tratamento que ele precisava de ser submetido, a reharmonização, digamos, do seu perispírito, de suas energias espirituais, né? Ele se libertar de influências negativas, né? De problemas que ele teve na sua última existência, e agora de estar psicologicamente em boas condições para libertar-se, para ficar à vontade na colônia, para visitar os ministérios, com exceção dos ministérios superiores, os ministérios de elevação divina, né? Da união divina, Ministério da Elevação e da União Divina, mas os outros 4, que eu vou me referir daqui a pouco, ele estava livre para visitar, para procurar conhecer, né, o funcionamento desses ministérios. Olhei para Lísias como irmão que devia participar da minha felicidade indizível naquele instante. O enfermeiro correspondeu-me ao olhar com interesse e júbilo. Não cabia em mim de contente. Era o início de uma vida nova e, de alguma sorte, poderia trabalhar integrando em escolas diferentes, ingressando, melhor dizendo, né? De alguma sorte, poderia trabalhar ingressando em escolas diferentes. Clarencio, que parecia perceber minha intraduzível ventura, acentuou, tornando-se dispensável a sua permanência no parque hospitalar, dada no parque hospitalar, examinei atentamente a possibilidade de sua localização em ambiente novo. Então, consultarei algumas das nossas instituições. O próprio ministro estava dizendo que iria ver onde é que ele poderia residir, né? Daí para frente, em algum ministério, em alguma dependência, que poderia ser oferecida essa possibilidade. Só que o Lísias adiantou-se e cortou-lhe a palavra, exclamando: se possível, gostaria de recebê-lo em nossa casa, enquanto perdurar o curso de observações. Lá, minha mãe o trataria como filho. Olha que coisa linda, né?
querido amigo dele, enfermeiro Lísias, oferecendo o seu próprio lar para que André Luiz morasse com a família o tempo que fosse necessário, né? E que, dizendo mais ainda, que a mãe dele, mãe de Lísias, né, Dona Laura, trataria o André Luiz como um verdadeiro filho. Fitei o visitador num transporte de alegria. Clarencio, por sua vez, também lhe endereçou um olhar de aprovação, murmurando. Quer dizer, ambos, tanto o André Luiz quanto o ministro Clarencio, olharam com muita simpatia para Lísias, né, em agradecimento a esse oferecimento fraternal que ele fez de receber lá o seu amigo. Muito bem, Lísias. Jesus alegra-se conosco sempre que recebemos um amigo do coração. Muito, muito lindo agradecimento também do nosso Clarencio. Abracei o enfermeiro sem poder traduzir meu agradecimento. A alegria, às vezes, nos emudece. Ele ficou tão assim, comovido, né, com esse oferecimento do Lísias, que ele abraçou sem palavras o amigo. Guarde esse documento, disse-me o atencioso ministro do Auxílio, entregando uma pequena caderneira, como se fosse um passaportezinho, que ele estaria livre com este documento para acessar qualquer um dos 4 ministérios. Com ele, poderá ingressar nos ministérios da regeneração, do auxílio, da comunicação e do esclarecimento durante, olha só, durante um ano, o André Luiz estava autorizado a visitar todas as dependências, todos os serviços, todas as ações levadas a efeitos por esses ministérios, conhecer o funcionamento deles, o que ali era ensinado, quais eram os planejamentos feitos para estas ou aquelas ações no bem. Então, tudo isso ele poderia procurar conhecer durante um ano. Um ano. Decorrido esse tempo, veremos o que será possível fazer relativamente aos seus desejos. Instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. Olha que interessante, né? Esses cuidados que nós temos dos espíritos superiores que comandam a colônia Nosso Lar, estão oferecendo, antes que o André Luiz possa iniciar algum trabalho, veja que ele está recebendo alta do seu tratamento hospitalar agora, que o médico liberou, e ele estava liberado pelo ministro Clarence do Auxílio, com um documento adequado, para que tivesse auxílio a 4 ministérios da colônia, que são organizações enormes, uma estrutura gigantesca cada ministério daquele, para que ele fosse conhecer em profundidade tudo que ali era realizado, planejado, as ações, etc, etc. Isso é muito interessante, porque antes dele trabalhar, ele ia se aprofundar muito no conhecimento dos trabalhos realizados em Nosso Lar, da organização da colônia, visitando durante um ano todas as dependências e todas as áreas dos ministérios citados, que é o Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, do Planejamento e Ministério da Comunicação, né? Ministério de Regeneração e Auxílio, Comunicação e Esclarecimento. Todos esses ele poderia visitar durante um ano. Lísias deu-me o braço e saí enlevado de prazer. Passados minutos, eis-nos à porta de graciosa construção cercada de colorido jardim. É aqui, exclamou o delicado companheiro. E com expressão carinhosa acrescentou, o nosso lar dentro de nosso lar. Ainda fez uma brincadeira, um trocadilhozinho, né? Nosso lar dentro de nosso lar. Ao tinido brando de campainha do interior surgiu à porta a simpática senhora. Mãe, mãe, gritou a enfermeira, apresentando-me alegremente. Este é meu irmão, que prometi trazer-te. Seja bem-vindo, amigo, exclamou a senhora nobremente. Esta casa é sua. E, abraçando-me, disse, soube que a sua mamãe não vive aqui. Neste caso, terá em mim uma irmã
com funções maternais. Então, eu estava recebendo carinhosamente André Luiz como uma verdadeira mãe. Não sabia como agradecer a generosa hospitalidade. Ia ensaiar algumas frases para demonstrar minha comoção e o reconhecimento, mas a nobre matrona, revelando um singular bom humor, adiantou-se, adivinhando meus pensamentos. Está proibido de falar em agradecimentos, disse ela. Não o faça. Obrigar-me-ia a lembrar, de repente, de muitas frases convencionais da terra. Rimo-nos todos e murmurei comovido. Que o Senhor traduza o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Então, ele agradeceu em nome de Jesus, né? Pedindo que Jesus, né, trouxesse paz àquela família, alegria e paz, porque ele estava sendo recebido ali com muito espírito da legítima fraternidade cristã. Então, dito isso, entramos. Ambiente simples e acolhedor. Móveis quase idênticos aos móveis terrestres. Objetos, em geral, demonstrando pequeninas variantes. Quadros de sublime significação espiritual. Um piano de notáveis proporções, descansando sobre ele uma grande harpa, talhada em linhas nobres e delicadas. Identificando minha curiosidade, Lísias falou prazenteiro. Vamos ver. Depois do sepulcro, não encontrou ainda os anjos arpistas, mas aí temos uma harpa esperando por nós mesmos. Ó, Lísias, aclamou, atalhou a palavra materna carinhosa, não faças ironia. Não te recordas como o Ministério da União Divina recebeu o pessoal da elevação no ano passado, quando passaram por aqui alguns embaixadores da harmonia, quer dizer, onde espíritos superiores vieram visitar os ministérios mais elevados do nosso lar, e ela está se lembrando, Lígia, olha, lembra dessa ocasião que aconteceu, né? Ela fala, referente a isso, da harpa que foi tocada na ocasião. Então, abrindo esse parênteses, era um lar muito receptivo, muito agradável, muito harmonioso, tudo com muito gosto, com muito carinho, e destacaram-se para André Luiz dois instrumentos de música, um piano, né, de grandes proporções, e sobre esse piano apoiado uma harpa também, né, como se fosse um instrumento parecido com a nossa harpa aqui da Terra. E a Lígia acaba dizendo para a mãe dele assim, olha, sim, mamãe, mas eu quero dizer que os arpistas existem e precisamos criar audição espiritual para ouvi-los, esforçando-nos por nossa vez no aprendizado das coisas divinas. Então, a mãe dele lembrou-se, né? Eu disse ser só uma brincadeira, né? Olha, não existem os anjos tocando harpa, mas aqui nós temos o nosso gosto musical, podemos aprender, né, o toque de instrumentos musicais, podemos desenvolver a nossa capacidade, o nosso gosto pela música. Em últimas palavras, ele queria dizer isso, né? E, em seguida, aos conceitos obrigatórios de apresentação com que relacionei minha procedência, vim a saber que a família de Lísia vivera em antiga cidade do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não se refere à cidade do Rio de Janeiro. A família de Lísias é oriunda de uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Eles não identificam, evidente, por óbvio, né? Que a sua mãe chamava-se Laura, e ele tinha em casa duas irmãs, uma chamada Iolanda e a outra chamada Judite. Então, quando Lísia chegou ao André Luiz, estavam as três lá presentes, né? A dona Laura e as duas irmãs de Lísias, a Iolanda e a Judite. Respirava-se ali uma doce e reconfortante intimidade. Não conseguia disfarçar o meu contentamento e enorme alegria. Aquele primeiro contato com a organização doméstica na colônia enlevava-me. A hospitalidade cheia de ternura arrancava-me ao espírito notas de profunda emoção. Em face do tiroteio de perguntas, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos
E, notando meu interesse, a dona da casa advertiu: temos em nosso lar, no que concerne à literatura, uma enorme vantagem. É que os escritores de má fé, aqueles que estimam o veneno psicológico, são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral. Por aqui não se equilibram nem mesmo no ministério da regeneração, enquanto perseveram em semelhante estado da alma, ou seja, produzindo literatura destrutiva contra o comportamento humano, que seria desejável. Literatura, quase sempre são literaturas ligadas ao comportamento humano, são literaturas que dizem coisas indevidas, né? Que desmerecem as coisas boas que a humanidade já conseguiu. Então, esses escritores que têm uma atividade destrutiva, a emissão de um veneno mental, por assim dizer, eles não têm acesso à colônia de nosso lar. Então, é interessante que André Luiz é a primeira vez, desde que ele está em tratamento, que foi atendido na colônia, é a primeira vez que tem a oportunidade de visitar um lar, né? Uma verdadeira família. E ali ele estava sentindo assim, um bem-estar, né? Uma harmonia interior, uma alegria intraduzível por estar tendo, são bem recebido, com aquelas vibrações carinhosas de todos aqueles que estavam ali envolvendo com amor. Isso trazia para ele uma alegria interior muito grande. Não pude deixar de sorrir. Ele sorriu ante a observação da dona Laura a respeito de que escritores, né, que trazem o veneno psicológico não são ali, não existem na colônia Nosso Lar. Em seguida, chamou-me Lísias para ver algumas dependências da casa, demorando-se na sala de banho, cujas instalações interessantes me maravilharam. Tudo simples, mas confortável. É interessante todas essas colocações para nós, porque nós não conhecemos o mundo espiritual de forma ativa. É claro que nós, ao reencarnarmos, né, nós viemos do mundo espiritual para a Terra. Mas na presente encarnação, nós não trazemos em nossas lembranças atuais, né, na memória consciente atual, esses detalhes do mundo espiritual. Se alguém perguntar, mas tinha uma sala de banho na casa do Lísio? Bom, está dizendo que ele mostrou uma sala de banho, então tinha. Né? Quer dizer, é possível que o espírito, de alguma forma, como nós, se tenha assim, a higiene do corpo. Nós estamos falando que tanto a água tem uma função importante na colônia, né? Há um capítulo específico sobre o Bosque das Águas aqui neste livro. Então, a água circula pela colônia, né? A água recebe um tratamento fluídico muito especial, conforme depois, mais adiante, nós vamos falar. E certamente que há possibilidade, naquele nível, naquele estágio de plano espiritual em que eles se encontravam, de que a higiene corporal tem seu valor no mundo espiritual. Corporal relativo ao corpo espiritual, corpo do espírito. A água, se for usada, é uma água em estado fluido, diferente, evidentemente, da água aqui, física que nós utilizamos. Mas é curiosa essa observação a respeito da sala de banho. Vamos voltar a mim da admiração que me empolgava quando a senhora Laura convidou-nos à oração. Sentamos-nos silenciosos em torno de grande mesa e ligado em grande espelho, em grande aparelho, digamos assim, né? Ligado em grande aparelho, fez-se ouvir música suave. Era o louvor do momento crepuscular, quer dizer, era o fim da tarde, né? Era o pôr do sol, era o momento do Ângelus, né? Em que toda a colônia se reunia para orar nessa hora. Surgiu ao fundo do instrumento o mesmo quadro prodigioso da governadoria, que eu nunca me cansava de contemplar, e todas as tardes no parque hospitalar. Naquele momento, porém, senti-me dominado de profunda e misteriosa alegria. Vamos nos recordar, quando ele fala do quadro prodigioso da governadoria,
ele está se referindo, né, ao capítulo, vamos ver aqui, ó, é o capítulo 3, é o capítulo 3º do livro Nosso Lar. Esse capítulo 3º é intitulado Oração Coletiva. E André Luiz estava recém-admitido ali no hospital para tratamento, ele tinha acabado de chegar lá do umbral, estava muito enfraquecido ainda, mas ele pediu que Ulisses o conduzisse lá no hospital a uma região onde eles iam para um grande salão e que as pessoas que estavam em condições de irem ao salão assistiam aos trabalhos da oração. Né? E como é que ele viu tudo isso? Porque ele, né, diz assim, ó, em todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador através da audição e da visão à distância. Então, há um momento da oração em nosso lar, que é esse final de tarde, chamado momento do Ângelus, né, da Ave Maria, em que reúnem-se o governador na praça principal, né, da cidade e os 72 governadores, os 72 ministros dos ministérios, estavam 72 ministros, né, e todo um ambiente maravilhoso de oração que é ali, né, cuidado, é ali envolvido, e o governador faz uma prece muito linda de reconhecimento a Jesus e a Deus, e aí vem as notas angelicais de sublimado cântico celeste, que eles cantavam em coro. Então, é uma oração maravilhosa que todos os habitantes de nosso lar, que estão, os cidadãos de nosso lar, em suas residências, onde quer que estejam, no trabalho, eles param um pouquinho para o momento da oração. Esse momento da oração traz energias sublimes para toda a colônia. E André Luiz participou disso, e no final da oração, Nanda diz aqui, ó, houve uma abundante chuva de flores azuis que se derramou sobre nós. Mas se nós fixávamos aqueles miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos a fronte, experimentando eu, por minha vez, uma singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Olha que coisa maravilhosa. Ele relembrando, né, os momentos de oração que ele sempre participou, mas ali, na verdade, agora, era a oração levada a efeito no lar de uma família querida, mas que esse lar estava sintonizado com todos os lares, com todas as criaturas residentes em nosso lar, que estavam em condições psíquicas de participar, que não eram doentes, propriamente dito, estavam em condições de participar. Diga-se de passagem, a maioria esmagadora dos habitantes da colônia participavam dos trabalhos de oração, e isso, naquele momento, ele sentiu uma profunda e misteriosa alegria. E vendo um coração azul desenhado ao longe, que sempre na oração aparece um lindo coração azulado na atmosfera, à distância, com alguns raios dourados, né, na figura do coração, e que, na verdade, é fruto da mentalização superior positiva conjunta de todos os habitantes da colônia. Então, ele sentiu, viu aquele azul, coração azul desenhado ao longe, e sentia em minha alma que se ajoelhava no templo interior em sublimes transportes de júbilo e reconhecimento. Que capítulo maravilhoso, que fala de André Luiz ter sido recebido com tanto carinho na família do Ulisses, né? Dona Laura, por Yolanda, irmã de André Luiz, né? Da Judite, e o próprio Ulisses, era a mãe que residia com os 3 filhos, filhos da encarnação passada. Mas que certamente, no futuro breve, todos eles vão passar por novos planejamentos reencarnatórios, e esta família vai ter a oportunidade futura de encontrar-se, né, novamente na Terra. Então, era isso que nós tínhamos que trazer para os nossos queridos irmãos, desejando mais uma vez que a paz do Divino Mestre envolva a todos nós, dos nossos corações, dos nossos lares. Um abraço a todos. Obrigado.